Amigos do Go Six, nós chegamos ao final dos 10 dias de oração. As atividades da oração pelos 5 nomes vão continuar por mais uma semana, porque muitos de vocês se inscreveram, vamos dizer assim, na campanha de orar pelos 5 nomes, e isso não foi um transtorno para nós, foi uma alegria de saber que vocês estão buscando em oração a salvação dos queridos, né, de vocês. Então, amanhã e depois já começa aquela programação normal, mas as pessoas continuarão orando pelos 5 nomes até o próximo sábado. Mas hoje é o último tema. O tema dos 10 dias foi a questão de nós vencermos nossas lutas, vencermos nossos momentos de tentação, vencer a preocupação com o juízo investigativo que antecede a volta do Senhor Jesus, vencer as provações, vencer as perseguições, né? Vencer dia após dia, hoje, vencendo para sempre. A nossa vitória, nós costumamos usar o termo vitória final, e, e está correto, porque nós temos tido vitórias e derrotas, assim, na nossa vida espiritual, na nossa existência. Mas haverá o dia da vitória final, a hora que nós vencermos aquela batalha final, nós vamos viver para sempre livres de todas as consequências, de todos os efeitos do pecado na nossa vida. Mas a vitória final vai estender a nossa vitória por toda a eternidade. Seremos vitoriosos por toda a eternidade. Ficou claro nessa semana que a vitória não vem pelo nosso esforço pessoal, mas pela presença de Cristo no coração da gente. E a presença de Cristo no coração da gente tem duas entradas que, que precisam ser usadas. Há outras ainda, mas se essas duas entradas não forem usadas, a gente não tem Cristo no coração da gente. E eu chamaria essas duas entradas de estudo diário da Bíblia, diário, e comunhão diária com Deus através da oração. Não venceremos se Cristo não estiver em nosso coração, e as duas entradas principais de Cristo no nosso coração é a leitura diária da Bíblia, o estudo diário da Bíblia e a comunhão diária através da oração. Não se iludam. A gente não coloca Cristo no coração por decreto nosso, a gente coloca Cristo no coração por comunhão com Ele. Estudo diário da palavra de Deus e oração diária, oração de comunhão, não é aquela oraçãozinha que fazemos na hora da comida. Pai nosso que está no céu, obrigado por essa comida, abençoe, dê aos pobres, ainda passa para Deus a responsabilidade de dar para os pobres, né? Dê aos pobres em nome de Jesus, amém. Não, não é essa a oração, nem a oração rapidinha, né? Que a gente faz assim, Senhor, obrigado por essa noite, abençoa nesse dia, que nenhum acidente aconteça para mim, para que eu chegue seguro ao trabalho, em nome de Jesus, amém. Pronto, já fiz oração hoje. Não é essa oração, é aquela oração que você passa 15, 20 minutos, meia hora falando com Deus, em particular, né? Esse é o caminho que Cristo entra no coração da gente. E o importante é que essa decisão é que nós é que tomamos essa decisão de abrir essa entrada, essa porta de entrada de Cristo no coração da gente. Muito bem. Agora, eu vou para o tema de hoje. E eu quero começar o tema de hoje de uma maneira assim um pouco triste, né? Um pouco assim
chateado com algumas coisas. Eu vou explicar para vocês, né? Essa semana que está acabando hoje, eu recebi pelo menos uma notícia por dia de morte de algum amigo, conhecido ou familiar de algum amigo ou conhecido. Começou no sábado passado e veio até ontem. Cada dia eu recebia uma notícia. Pessoas que eu conhecia há muitos anos, esposa de um colega pastor, foi no sábado e domingo passado, né? Outros que nós acompanhamos, outras pessoas que nós oramos aqui no Go Six. Não foi fácil. Para o pastor, notícias como essas fazem um efeito devastador nas emoções da gente. Eu vou explicar. Nós, pastores, achamos que devemos sempre manter a todos, sempre nos mostrar a todos que nos ouvem, veem, observam, que nós somos fortes, que nós temos confiança em Deus e isso nos faz passar com força sobre as dificuldades. Nós somos mais fortes do que o sofrimento causado pelas notícias de tragédias, de doenças, de morte. Muitas vezes nós, pastores, não temos com quem compartilhar nossas aflições. Afinal, o pastor não deve sofrer com as aflições. Muitos pensam assim. Temos que nos apresentar sempre animados, empolgados, confiantes, felizes. Não pode aparecer sinais de tristeza no nosso rosto. Isso é muito complicado, sabe? Porque na vida prática não é bem assim. Na vida prática não é assim que funciona. Na vida prática nós sofremos. Vivemos uma realidade fria e cruel. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha experiência pessoal e pastoral, né? As duas coisas são inseparáveis. A pessoa do Levi é o pastor Levi, ele é o Levi. Não dá para a gente separar essas coisas. Pastor Anderson é o Anderson. E não dá para separar. A gente é pastor, mas vive a vida que todos vivem. A gente não é invencível, não é invulnerável. A gente sente dores, sente aflições, sente angústias. Há um motivo pelo qual estou contando essa história para vocês. Pensem lá no ano de 2017, lá pelo mês de setembro de 2017. Era uma das noites do mês de setembro, era o comecinho da noite, tinha acabado de anoitecer. Eu havia ido a uma cidade chamada Dartmouth, ali em Massachusetts, para um apontamento que eu tinha lá, e saindo de lá, eu fui diretamente para a cidade de New Bedford, sem passar na minha casa, porque após o apontamento, eu tinha marcado uma visita para uma moça que havia recebido o diagnóstico do seu médico após vários exames, revelando que ela tinha câncer. Naquela ocasião, eu estava acompanhando, assim, de perto, três membros da igreja que estavam com câncer. Cheguei à casa dela, entramos, eu e a Shirley, ouvi dela e do esposo toda a história de como descobriram que havia alguma coisa errada, de como procuraram os médicos, de todos os exames e procedimentos que fizeram até fechar o diagnóstico, era câncer. Eu ouvi das opções que os médicos sugeriram para ela, do que fazer dali para frente.
tratamento com hormônios, possível cirurgia para prevenir o crescimento do tumor, retirando o ovário, possível quimioterapia, possível radioterapia, enfim, o casal estava ali dizendo quais eram as opções que os médicos haviam dado e eles estavam começando a pensar qual o rumo, né, iam seguir dessas opções dadas pelos médicos. Eu ouvi tudo. Quando eles terminaram, peguei a Bíblia. Eu já havia escolhido, antes de chegar na casa, o texto que eu pensei que faria bem para a moça. No momento certo, eu li o texto falando do amor de Deus, do seu poder para curar toda e qualquer enfermidade. Orei, fiz uma oração fervorosa por ela. E assim que eu cheguei, assim como eu cheguei com um ar de confiança e ânimo, eu saí da casa demonstrando calma, ânimo, confiança no poder de Deus. Minhas últimas palavras ao sair da porta da casa foi: confia em Deus, que Deus pode fazer tudo e Deus vai cuidar de você. O casal me agradeceu, emocionado, todos os olhos presentes ali, dela, do esposo, da Shirley e meus olhos estavam molhados, nós nos emocionamos. Saí da casa, entrei no carro e a minha esposa olhou para mim e perguntou assim: e agora? Quem vai orar por você? Como eu disse, eu havia ido à cidade de Dartmouth para um apontamento. Só não disse para vocês no começo da história que era um apontamento médico, era uma consulta. Eu fui para receber a notícia da minha biópsia. Eu havia feito uma biópsia uns dias antes e eu havia ido ao consultório uma hora ou duas antes de visitar aquela moça para buscar o resultado da minha biópsia. E foi o pior resultado que eu podia imaginar ou querer. De 12 amostras que tomaram de um dos meus órgãos, 8 delas resultaram positivos para câncer. E agora o meu médico que me acompanhava, que havia pedido a biópsia, estava me encaminhando para outros dois médicos. Um era cirurgião, para um procedimento radical, o outro era um radioterapeuta, era um procedimento não tão radical, mas com efeitos também permanentes. Eu tinha que escolher um dos dois procedimentos. Bem, foi assim, eu saí do consultório com o resultado da minha biópsia, dizendo que eu tinha câncer, e o médico dizendo, tem essas duas opções e as duas vão causar em você alguma sequela. E eu saí de lá e fui à casa daquela moça para orar por ela. E não disse, não podia dizer nada para eles. Eu estava indo lá para confortar, trazer esperança e orar, não para reclamar da minha enfermidade. Essa é a vida de pastor, amigos. É assim que a gente vive. E por que que a gente vive assim? Porque ainda não chegamos em casa. Que casa? A casa do Pai. Jesus disse: na casa do meu Pai, eu virei, levarei vocês para a casa do meu Pai. Mais ou menos um mês depois daquela visita, eu havia feito a minha cirurgia, né? E é assim que a gente vive nesse mundo. Antes de continuar o tema, só para matar a curiosidade de quem está agora pensando o que aconteceu com essa moça, ela está bem, firme, forte, Deus cuidou dela e eu estou aqui falando com vocês. Preguei esses 9 dias, vou pregar hoje, se Deus quiser,
Deus tem cuidado da gente. Cada um de nós tem uma história. Alguns vencem a enfermidade, alguns passam anos lutando com a enfermidade, alguns vão ao descanso antes da volta do Senhor Jesus. É assim que a gente vive, por quê? Porque a gente ainda não chegou em casa. Ainda estamos nessa casa que não foi feita desse jeito para nós. Por isso é que o Senhor Jesus disse: Eu venho pegar vocês, vou levar para a casa do meu pai. E depois você estuda a Bíblia toda, especialmente o Apocalipse, capítulo 20, 21, e você vê o plano que Deus tem para esse mundo, que hoje é um mundo de doenças e de morte. Deus tem um plano para transformar esse mundo de doenças e de morte. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda estamos aqui. Essa, do jeito que está agora, não é a nossa casa. A nossa casa será totalmente diferente. E quando isso vai acontecer? No livro do Apocalipse, no capítulo 21, que sucede o capítulo 20, e o capítulo 20 fala dos 1000 anos no céu. Depois dos 1000 anos, no final do relato de Apocalipse 20, no final do relato dos 1000 anos, vem a, a descrição da cidade santa, da Nova Jerusalém, vindo do céu para essa terra. Há a descrição ali de que toda a terra, aí você combina com textos do apóstolo Pedro, de Daniel, de outros escritores, né? Apóstolo Paulo. Toda essa terra é purificada pelo fogo, e aí vem o capítulo 21. João diz assim no capítulo 21. Eu sei que alguns de vocês têm esses versos decorado. Eu ia dizer assim, decorado na mente, mas eu vou dizer decorado no coração. Porque esses versos de Apocalipse 21, eles atingem diretamente o coração da gente com esperança, certeza e esperança. Vamos ler. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Verso 2. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, toda enfeitada, toda gloriosa, maravilhosa, a cidade, a Nova Jerusalém. E o verso 3: E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa palavra usada aqui no verso 3, tabernáculo, no seu contexto original, na sua origem, na sua língua, né, em que ela foi escrita, ela traz o conceito de morar, morada. E a gente poderia ler assim: agora a morada de Deus está com os homens. Deus virá morar nessa terra conosco. O texto é bem claro aqui. O tabernáculo, a morada de Deus, está com os homens com os quais ele viverá. Deus vai morar com a gente. O apóstolo João continua escrevendo: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí
Estou lendo Apocalipse 21, chegamos no glorioso verso 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Quantas lágrimas são derramadas hoje? Vamos imaginar agora, enquanto nós estamos falando aqui, quantas lágrimas estão sendo derramadas no mundo todo, em todo o globo, em todo o globo, né, terrestre. Cada país desse mundo, quantas pessoas chorando, com dor, com tristeza. Mas o verso 4 diz: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque tudo isso já passou. Em breve, muito em breve, o Senhor Jesus voltará para essa terra e nos levará para passar um tempo com Ele no céu. E depois restaurará essa terra para que aqui vivamos com Ele para sempre. Uma terra renovada, sem doenças, sem lágrimas, sem dores, sem maldade nenhuma, sem morte, sem biópsias, sem cirurgias, sem radioterapias, sem quimioterapias, sem Covid. É assim que vamos viver. Nós não chegamos ainda em casa, mas quando lá chegarmos, é assim que nós vamos viver. E outra coisa, que nós poderíamos chamar de melhor de todas. São tantas coisas boas que nós nem sabemos escolher a melhor, mas essa aqui, para mim, eu considero a melhor de todas. Não haverá mais pecado. O tentador estará destruído e a nossa índole, a nossa tendência para pecar, será retirada de nós. Nós não teremos mais a tendência de cair em pecado. Nós não teremos mais vontade de pecar. Não teremos mais vontade de pecar. Não teremos mais propensão para pecar. Nunca mais. Não é só a doença física que será tirado de nós. Não. A doença espiritual, a doença emocional, tudo será tirado de nós. Não teremos mais nem um sinal de pecado, de doença, de instabilidade emocional em nenhum cantinho lá no mais pequeno, da mais pequena molécula, no menorzinho daquelas coisinhas do DNA encontrados no nosso corpo. Não haverá mais um micro, uma micro possibilidade de pecarmos. Estaremos limpos de toda tendência para pecar. Nós estamos a caminho da casa do Pai. A casa do Pai é a nossa casa, não é assim? Aqui nessa terra, não é desse jeito? Quando a gente chega na casa do Pai, a gente não se sente em casa. Imagina a casa do Pai do céu. No livro, aí na revista, na página 34, tem um texto do livro Testemunhos Seletos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus.
nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperanças frustradas, de afeições sepultadas serão jamais ouvidas. As vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo nós testemunharemos a coroação do nosso rei, aquele cuja vida esteve escondida com Cristo. Os que na terra combateram o bom combate da fé resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Lembram de Jesus falando lá em João 14? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, desculpem, para que vocês estejam onde eu estiver. Como será lá na casa do Pai? Eu vou fazer rapidamente aqui a descrição de algumas passagens, muitas do profeta Isaías, a maioria delas do profeta Isaías, mais uma de Miqueias, uma do apóstolo Paulo em Tessalonicenses e do apóstolo João no Apocalipse. Por exemplo, na casa do Pai não haverá injustiça. Eu acompanhei aqui durante esses dias o pastor Anderson orando por uma família que está às voltas com a justiça. Corte atrás de corte, decisões complicadas, e a gente se sente injustiçado, muitas vezes se sente perseguido pela justiça. Sabe o que diz o profeta Isaías no capítulo 11? Ele diz assim: o renovo, né, falando do Senhor Jesus, julgará com justiça os pobres. Esse mundo aqui hoje julga a favor dos ricos e poderosos, né? Mas o Senhor Jesus julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Você, na casa do Pai, nunca mais sofrerá injustiça. Sabe outra coisa que tem na casa do Pai? É uma das coisas que eu mais sinto falta daí, onde eu morei, nos Estados Unidos, por uns anos. E aqui em São Paulo eu sinto tanta falta disso. Segurança. Nós temos uma carência de segurança. O profeta Isaías, no capítulo 32, escreveu assim: o fruto da justiça será a paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Tranquilidade para sempre. Parece uma utopia, né? Mas está escrito na palavra de Deus. O meu povo habitará em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Não é a vida que nós levamos hoje. Mas nós ainda não chegamos à casa do Pai. Aqui em São Paulo, que medo que a gente tem de andar à noite. Eu moro a um quarteirão da casa do meu filho. Se eu for para a casa dele, um quarteirão curto, se eu for para a casa dele, no finzinho da tarde e vou voltar no escuro, eu vou de carro. Não ando aqui. Pode me chamar de medroso, mas eu faço a minha parte para não ser assaltado, tá? No Rio de Janeiro, aquelas balas perdidas. E qual é a promessa da casa do Pai aqui em Isaías 32? O meu povo viverá em locais pacíficos, casas seguras, tranquilos lugares de descanso.
Sabe aquela chácarazinha que você sonha viver? Uma chácarazinha não precisa ser grande, mas em volta da casa, um gramado bonito, viçoso, aquele verde que acalma os olhos da gente, algumas árvores de flores que dão fruto, que dão flores o ano inteiro, né? Aí em Maryland tem aquelas árvores bonitas lá que vieram lá do Japão e que uma época do ano, por poucos dias, daquelas flores lindas, cerejeiras. Uma vez eu saí de casa ali em Canérica, fui até New Jersey para ver um parque de cerejeiras. Que coisa mais linda, espetacular. Então, eu fico sonhando ter uma minha chacrinha assim, com aquele gramado bonito em volta da casa, com umas cerejeiras para ver aquelas flores que darão o ano todo. Há outras flores lindas e bonitas. Eu gosto de muitas flores. Quem me acompanha aí no Instagram e no Facebook já viram como eu coloco fotos e flores ali. Outras árvores e frutas, porque vão dar o ano todo também. E eu chegarei nessas árvores e pegarei o fruto, vou comer. Vou andando até mais distante na minha chacrinha, e lá no final dela, ali depois vai ter um vizinho que vai ser um de vocês, mas entre a minha chacrinha e a sua, vai ter um riachozinho de águas cristalinas, fazendo aquele barulhinho típico de água passando no meio das pedras, limpinho, tudo limpo, claro, sem nenhuma poluição. Nem um assaltante para chegar de noite e trazer perigo. Porque a promessa que eu li aqui agora no profeta Isaías é: o meu povo viverá em lugares pacíficos, em casas seguras, em lugares tranquilos de descanso. Sabe o que mais vai ter na casa do Pai? Eu vou dizer melhor: o que não haverá mais na casa do Pai? Sem tetos ou sem terras. Profeta Isaías, de novo. Leia o profeta Isaías, viu? Tem tantas promessas. O meu livro do profeta Isaías é todo pintado de verde, porque cada promessa dessa eu pinto de verde ali, né? Verde de esperança. Isaías 65 diz: eles edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Um amigo de verdade que eu tive numa dessas igrejas aí dos Estados Unidos, construiu sua casa lá na Flórida, organizou tudo para se mudar para lá. E faltando poucos meses para se mudar para lá, foi diagnosticado também com câncer. Era um daqueles três que eu disse para vocês que eu estava acompanhando. Mudou para lá, uns meses depois morreu. Ele fez a casa e não habitou nela. Porque a gente ainda está nesse mundo aqui. O texto de Isaías diz: eles edificarão casas e habitarão nelas. Alguns de nós aí nos Estados Unidos, né? As pessoas compram a sua casa e financiam no banco e passam 30 anos pagando. Eles não conseguem comprar essas casas quando eles têm 20 anos de idade. Eles vão conseguir crédito no banco para comprar a casa depois, 35, 40. E aí vão pagar por 30 anos, vão chegar lá nos 70. Como é que a gente chega nos 70 anos? A gente já chega preocupado com muitas coisas. E a gente pagou uma casa que não era nossa, era do banco, e quando termina de pagar, a gente tem pouco tempo de vida aqui nessa terra. A promessa de Isaías é: eles edificarão casas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto.
E não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Nós não seremos sem tetos ou sem terras na casa do Pai. Teremos a nossa casa, teremos a nossa terra. Não haverá guerras na casa do Pai. Olha que promessa linda, maravilhosa essa que o profeta Miqueias escreveu. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ah, meus. Aquela terra da Palestina, que era a terra prometida por tanto tempo por Deus, olha o que está acontecendo lá hoje. Na casa do Pai, porém, não será daquele jeito. A promessa aqui do profeta Miqueias é: eles converterão suas armas em relhas de arados, em podadeiras, e nunca mais uma nação levantará a espada contra outra nação. Sabe o que mais o profeta Isaías diz? Ah, como o profeta Isaías escreve coisas bonitas. No capítulo 33, ele diz: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Sinto muito falar aqui para a doutora Marta Koll, que é médica, para a Suelen, que é enfermeira, deve ter alguns outros da área de saúde aqui que eu agora não enxergo aqui para falar. Vocês vão perder o emprego, viu? Ninguém mais vai ficar doente. Não fica chateado comigo, não, porque eu também vou perder o meu emprego. Não haverá mais pecador para pregar arrependimento. Pastores vão ser só adoradores de Deus. Mas vocês, médicos, enfermeiros, não haverá mais doentes. Você está doente agora? Na casa do Pai, não haverá uma célula enferma no seu corpo. E os defeitos que você tem agora, talvez alguns são cegos, surdos, aleijados, né? Quantas pessoas são mutiladas, às vezes as pernas, os pés. Olha o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 35. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão e a língua dos mudos cantará. É assim na casa do Pai. E as Amém, mortes? amém, amém. Isaías 25 diz: tragará a morte para sempre, assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Isaías 26 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai, exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E Apocalipse 21, 4, né? E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais separação. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quanta separação por causa da morte. Pais que têm que enterrar seus filhinhos pequeninos,
Filhos que amaram a vida toda seus pais, tendo que enterrá-los porque alcançaram a idade já do descanso. Quantas vezes eu vejo aí nos Facebooks da vida, né? A foto de um pai, de uma mãe e um filho escrevendo, já faz 5 anos, quanta saudade, já faz 10 anos, quanta saudade. Nós nos reencontraremos, reencontraremos nossos queridos para nunca mais nos separarmos, queridos. O grande conflito vai terminar. Muito breve. Pecado e pecadores não existirão mais. O universo inteiro estará purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibrará por toda a vasta criação. Do Pai do céu, daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos e a maior das constelações, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declararão: Deus é amor. Estamos a caminho de casa. A casa do Pai é o nosso lugar de repouso. Não haverá mais tristeza na casa do Pai. Nenhum infortúnio, nenhuma lamentação. Compensa deixar essa esperança de lado? Amigos, os 10 dias terminam hoje. Hoje foi o último tema. Não deixa, não deixe essa esperança da vida eterna, do encontro com Jesus, do reencontro com seus queridos e da esperança de morar na casa do Pai, com todas essas coisas que acabamos de ler aqui. Não deixa isso morrer no seu coração no final do dia de hoje. Amanhã haverá um outro tema, será um outro dia, mas amanhã lembre-se, você está a caminho da casa do Pai. Depois de amanhã, lembre-se, você está a caminho da casa do Pai. Viva esse clima de quem está buscando ser vencedor cada dia, para ser vencedor por toda a eternidade. Viva cada dia desse ano. Estamos começando hoje o terceiro mês do ano. Temos mais 10 meses, porque esse nós estamos no comecinho, para viver esse ano. Viva cada dia do jeito de alguém que está aguardando a casa do Pai, esperando chegar na casa do Pai. Deus abençoe você. E Deus esteja guiando o seu caminho aqui, para você não desviar 1 milímetro que seja do caminho da casa do Pai. Continua. Não pare, não fique na beira do caminho, não desista. A casa do Pai vale a pena. Chegar à casa do Pai é a coisa mais linda que nós vamos viver. E morar para sempre na casa do Pai será a coisa mais maravilhosa que irá acontecer conosco e será por toda a eternidade. Amigos queridos, Deus esteja com vocês.